Berlim. Estamos nos bastidores onde foi o foco, o centro onde surgiu e inspirou toda a guerra que marcou a humanidade. Entre os monumentos e marcas que são tão visíveis, muitas se transformaram em verdadeiras cicatrizes que lembram o fato histórico, e há muitas histórias assombrosas que até hoje intrigam aqueles que a ouvem. Na nossa série Cicatrizes da Guerra, nós vamos falar sobre elas. Lendas sinistras de um dos capítulos mais marcantes da humanidade. Nós vamos falar um pouco sobre a Segunda Guerra. Para quem curte lendas, mitos, fatos sobrenaturais, vai se interessar por este tão intrigante assunto. Da série Cicatrizes da Guerra, falaremos hoje de algumas lendas que sobreviveram e vieram da Segunda Grande Guerra Mundial. Nossa história começa com uma das principais, a maldição da tumba de Mogol. Ela está associada, segundo alguns dizem, a uma maldição. No dia 21 de junho de 1941, alguns arqueólogos soviéticos abriram a tumba e removeram o esqueleto de um grande Khan mongol chamado Timur. Mesmo com o aviso dos moradores locais que alertavam sobre uma grande guerra que poderia acontecer caso aquele esqueleto fosse removido de lá. Será que isso é verdade? Bom, vamos a outras lendas que eu acredito que seja mais importante e muito mais curiosa, que falam e retratam da guerra. Vamos a elas. Vamos falar do desaparecimento do voo 19, por exemplo. Esse é um dos incidentes mais misteriosos que, na minha opinião, marcou esses tempos de grande terror da humanidade. E a mais famosa lenda do Triângulo das Bermudas. Ela aconteceu após alguns meses do fim da guerra. Embora envolva o exército norte-americano em um avião pilotado durante a Segunda Grande Guerra, o desaparecimento do voo 19 continua a intrigar os historiadores até hoje. Passado alguns meses depois do fim da guerra, durante um treinamento no Atlântico, alguns aviões torpedeiros TBF Avenger da Marinha dos Estados Unidos e todas as aeronaves e 14 pilotos desapareceram sem deixar vestígios. Anteriormente, toda a tripulação havia tido certas premonições
para não embarcar no voo amaldiçoado. E o líder da operação, o tenente Charles Taylor, enquanto voava, comunicou por rádio que as bússolas não estavam funcionando. Em uma das transmissões de rádio, o piloto dizia: "O céu está todo errado aqui." Os destroços nunca mais foram encontrados. E a causa oficial do acidente jamais foi definida e no relatório está como causa desconhecida. Na última transmissão de rádio foi uma mensagem recebida de forma distorcida e incompreensível. Os operadores só conseguiram identificar os sinais de chamada dos aviões FT, FT. E como os corpos dos tripulantes e as aeronaves nunca foram encontrados, qual a verdade que há por trás do voo 19, que até hoje continua um mistério? Outra lenda que perdura até os dias atuais são acerca dos aviões fantasmas. Mesmo nos dias atuais, quase 70 anos após o final da Segunda Grande Guerra, ainda existem relatos sobre avistamento de aviões daquela época e até de esquadrilhas inteiras que surgem do nada e desaparecem em seguida. Muitas dessas histórias incluem com detalhes fatos desse sinistro, como pilotos que, com semblantes tristes, acenando para os vivos, aviões que pousaram sem ninguém em seu interior e aeronaves com os tanques vazios que surgiram com toda a tripulação morta a bordo. Uma das lendas mais famosas é a de um avião norte-americano que surgiu na costa da Califórnia várias horas após o ataque de Pearl Harbor. Visivelmente avariado e deixando um rastro de fumaça, testemunhas afirmaram ter visto o piloto a bordo. Mas depois que a aeronave caiu, nenhum corpo jamais havia sido encontrado entre os destroços. Um outro caso intrigante foi o relatório dos mortos. O sinistro caso de 3 pilotos de aviões bombardeiros Douglas DB-7 de Boston, que após uma missão de bombardeio às defesas alemãs durante a Segunda Guerra, voltaram para a base com terror impresso em suas faces. O marechal que os recebeu mandou que eles fizessem logo seus relatórios e depois os dispensou para irem descansar. Minutos depois, o marechal recebeu a notícia que esses pilotos haviam morrido na tal missão. Esse caso é muito interessante, pois ele deixou provas físicas da manifestação desses 3. Que mesmo depois de mortos, redigiram todo um relatório que continha a forma pelas quais morreram na missão. O caso ainda hoje é um mistério, pois de forma alguma eles poderiam estar ali, sendo que já haviam morrido hora antes, durante uma batalha, e muito menos redigir exatamente o que ocorreu naquela batalha. A única explicação que muitos argumentam é que os 3 sósias tomaram o lugar dos pilotos, porém, em matéria de hipótese apenas,
Essa ainda é mais absurda que a primeira, porque não leva em consideração de que os sósias teriam que estar presenciando a batalha para saber o que havia ocorrido ali. Nessas séries que nós estamos fazendo de Cicatrizes da Guerra, nós vamos falar um pouco mais em outro vídeo acerca desses assuntos tão intrigantes que torneiam todo o cenário histórico da guerra. Até mais!